E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu, na verdade, não pretendia falar aqui nesse canal. Eu tenho a minha página pessoal que eu falo muito sobre política e eu não queria, nessa página e neste canal do YouTube, falar sobre isso. Só que chegou um momento em que as coisas começaram a ficar muito confusas e eu não ficaria tranquilo comigo mesmo se eu não tocasse nesse assunto. Porque eu tô vendo muita gente apoiar determinado candidato para a presidência da República, pessoas que vivem com HIV e pessoas que convivem com HIV também apoiando esse mesmo candidato. Só que vocês sabem exatamente o que esse candidato pensa de nós, pessoas que vivem com HIV? Então deixa eu mostrar para vocês um trecho da entrevista que ele deu falando sobre esse assunto para o programa CQC anos atrás. Você prefere querer políticas públicas, dinheiro do povo aqui, para tratar essa gente depois que contrai a doença com esses atos. Então é bom que a igreja libere uso de camisinha para todo mundo. Esse povo que pega a doença não dá gasto para os hospitais públicos. Você tem que atender realmente quem aí, num caso infortúnio, consegue contrair uma doença ou tá mal de saúde. Não para o pessoal que vive aí tomando pico na veia ou vive na vida mundana, depois de querer cobrar do poder público um tratamento que é caro, cara, nessa área. Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem tuberculose, para quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar, ela que se vira. Concordo contigo. Se for na sacanagem... Eu não acho isso, eu estou reproduzindo o que o senhor falou. É isso mesmo. Se não se cuidou... Problema dele. Que morra. Problema dele. Como se não bastasse, o candidato que mostra total desprezo para com pessoas que vivem com HIV, mostra uma total falta de informação, né? Até pela maneira com que ocorre a infecção pelo HIV, sempre vinculada com promiscuidade e tudo mais, quando a gente sabe que não é assim que acontece. Por mais que a maioria das infecções realmente sejam por contato sexual. Mas de repente alguém pode me dizer assim, não, ele foi mal interpretado, e esse vídeo é uma montagem, esse vídeo foi editado. Só que aí tem uma coisa, esse vídeo, depois que a reportagem foi ao ar, foi compartilhado na página, no perfil do YouTube, de um dos filhos do Bolsonaro. E é daí que eu tirei essa entrevista. Carlos Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, publicou isso e não apenas publicou isso, como também utilizou a legenda. Vocês podem não concordar, mas eu concordo com tudo. Ou seja, eu assino embaixo com o que ele disse. Por mim, que essas pessoas morram. Ainda como se não bastasse isso, anos depois ele foi no programa da Luciana Gimenez e lá eles falaram sobre a doação de sangue por homossexuais. Mostrando um show de preconceito e todo tipo de informação errada, ele fala claramente que um sangue hétero tem mais valor do que um sangue gay. Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, Felipe? Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, que é homossexual. Não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa doar sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Você vai ver que a resposta... Calma, o Ministério da Saúde não, pede para as pessoas doarem sangue. Eu acho que daí você já está indo por uma seara que não é muito bacana. Em primeiro lugar, quando você vai doar sangue, você tem que ser honesto o suficiente e poder responder o questionário conforme te pergunta. Existe um exame chamado por ELISA, eu discordo dessa história da janela imunológica. Se eu for usar só aqui a minha cidade como exemplo, o maior número de pessoas que utilizam do SUS para o tratamento do HIV são justamente heterossexuais. Só esse ano na minha cidade, do comitê que investiga a mortalidade por AIDS, aqui na minha cidade de Uruguaiana, já foram confirmadas 20 mortes por AIDS, todas heterossexuais. Mas isso não tem que ser uma competição. O HIV tem que ser combatido sem discriminação e sem preconceito e sem colocar a orientação sexual em jogo. Ainda falando em saúde, a gente não pode esquecer que esse mesmo deputado e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, também votaram a favor da PEC 241, conhecida como a PEC do Teto, que congelou por 20 anos investimentos na educação e também na saúde. Quem utiliza do SUS, como nós, pessoas que vivemos com HIV, nós já estamos percebendo essas mudanças porque a lei já entrou em vigor desde 2016. Ou vocês acham que toda essa questão
defracionamento e falta de medicamento não tem nenhuma relação com isso? De repente alguém pode me dizer assim, ah, mas ele foi só um dos que votou. Sim, ele foi só um dos que votou, mas aí a gente já começa a ver qual é o olhar deles, da família Bolsonaro, para com a saúde e principalmente, depois de todas essas falas preconceituosas, qual o olhar que eles têm para nós, pessoas que vivemos com HIV. Então é hora de ter muito cuidado, todos nós que vivemos com HIV, todas as pessoas que convivem com pessoas que vivem com HIV, na hora de dar o seu voto para presidente da República. Eu não estou pedindo voto para PT, para PDT, para o Novo, para o Podemos ou para o que quer que seja. Eu só estou dizendo assim, ele não.